pessoal, voltando à prova Enem 2013, Geografia, questão número 3. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Ora, a gente já vai terminar de ler, mas você vai ver que o poder seja contido pelo poder já dá um pouquinho do que ele quer que você analise. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Então, olha, segundo o texto, ele é a favor de que uma pessoa tenha os três poderes? Não, porque ele diz que tudo estaria perdido. Se uma mesma pessoa tivesse os três poderes, isso não seria legal. Pensa no nosso país. Temos o poder executivo, temos o poder judiciário, temos o poder legislativo, diferenciado. O que ele está te dizendo é que, se isso não fosse diferenciado, se eu tivesse tudo isso sendo denominado por uma única pessoa, não seria legal, estaria perdido. Ele é contrário a esse controle por uma única pessoa. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade. Para que atinja a liberdade, para que seja coerente, eu tenho que ter a independência, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. De novo, ele enfatiza: cada poder desse tem que ser realizado por pessoa diferenciada. Ora, é necessário que eu tenha uma separação de poderes. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade de um Estado. Ele não nos perguntou, ele afirmou. Ele afirmou que para ter uma liberdade em um Estado é necessário que os poderes sejam divididos. Essa já é a posição dele. E, na realidade, essa é a posição de você ter uma capacidade maior de analisar determinadas propostas em âmbitos diferentes. Isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político em que haja, para que esse modelo funcione, é necessário estabelecimento de limites dos autores públicos, o poder seja contido pelo poder e as instituições de governo. Olha o que ele está te dizendo. Qual é a única maneira? É a interpretação do texto. Qual é a única maneira que ele considera que é possível você atingir a liberdade? Que é possível você ter uma organização maior do Estado? Que você tenha os poderes divididos, mas que esses poderes tenham um limite. Então, é necessário que haja limite dos poderes. E esse limite é dado no momento em que eles são diferentes. No momento em que você não tem o controle por uma única pessoa. Então, a questão, ela tem por princípio apenas que você analise, interprete e veja qual é a posição dele. Na realidade, se você quisesse ir além, ele não fez isso, mas se você quisesse ir além, você conseguiria perceber que ele está criticando os poderes autoritários. Ele está criticando, o texto está indo de confronto ao autoritarismo, está indo de confronto aos governos autoritários, aos governos ditatoriais, em que, em geral, você não tem a divisão de poderes, você não tem as opiniões e as análises diferenciadas. Ele não falou, ele não citou, mas lembra que quando eu tenho essa característica, eu tenho uma capacidade maior de reivindicação. Eu tenho uma capacidade maior de evitar a censura. Então, o tempo inteiro, ele tenta mostrar a divisão de poderes, mas que para você, lembre que essa divisão é contrário ao autoritarismo. Essa divisão é mais a favor da liberdade. E liberdade significa analisar de maneira consciente, julgar de maneira consciente, aprovar tendo por característica também uma elaboração de leis
coerente, fazer com que eu tenha, por exemplo, um poder de reivindicação e que eu não tenha a censura. É essa a análise da questão, por isso, letra D. Indo para a questão 4, a questão 4 trabalha com um tema que cai bastante, é simples, mas que você tem que estudar com detalhes a transição demográfica. Olha, quando eu falo transição demográfica, eu estou querendo dizer a análise do crescimento vegetativo. Antes de ler a questão, vamos falar de transição demográfica. Quando eu falo de população, alguns assuntos dentro de população extremamente relevantes. Eu tenho que ter em população um conhecimento das teorias demográficas, as quais a gente não vai citar agora, mas vai citar mais à frente. Eu tenho que ter um conhecimento em relação à população dos fluxos migratórios, dos nomes dos fluxos migratórios, saber a diferença do pendular por transumância, e aí vai, que a gente também não vai analisar agora, mas vai analisar mais à frente. Mas dentro de população, além das teorias demográficas, além dos fluxos migratórios, a gente também analisa a transição demográfica. A análise da transição demográfica é a análise do crescimento vegetativo. E o que é o crescimento vegetativo? Ora, o crescimento vegetativo é a análise da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Eu quero analisar quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem para ter um resultado. Essa análise do crescimento vegetativo, ela pode ser feita de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, de 30 em 30, de 40 em 40, mas a nível de estudo, ela é dividida basicamente em 3 fases. Se eu analisar a primeira fase, colocando assim, ó, antes da Revolução Industrial, antes da RI, pensando no mundo anterior à Revolução Industrial, como seria a minha primeira fase? Tá aqui, ó, vamos montar em forma de gráfico. Aqui tem um gráfico que te mostra a taxa de natalidade. Olha, ela é alta. Anterior à primeira fase, a taxa de natalidade era muito alta. O que é taxa de natalidade? Vem da taxa de fecundidade, e taxa de fecundidade é o número de filhos por casal ou por mulher. Quando eu analiso esse número de filhos por casal ou por mulher, no país eu chamo de taxa de natalidade. Em geral, eu analiso por 1000. Essa taxa de natalidade, ela era muito elevada anterior à Revolução Industrial, porque o mundo era basicamente rural. Se o mundo era mais rural, lembra que não existia a ideia do filho ir para a faculdade, como tem hoje, existia a ideia do filho ser mão de obra. Filho representava mão de obra, população predominantemente rural, acesso à informação restrito, nem se falava no uso de anticoncepcional. Logo, a taxa de natalidade era lá em cima. Por outro lado, assim como a natalidade era alta, a taxa de mortalidade também era elevada. Ora, não se falava no avanço da medicina, não se falava em vacina e antibiótico, as pessoas morriam por doenças simples, as pessoas morriam por gripe, sarampo, catapora, e aí vai. As pessoas morriam por fome e miséria em maior escala do que nos dias de hoje, embora ainda tenha de maneira expressiva. Então, a taxa de natalidade alta e a taxa de mortalidade alta me davam um crescimento vegetativo reduzido. Ora, à medida que eu tenho a segunda fase, em que eu vou colocar como pós-revolução industrial, nesse período eu percebo que as duas taxas vão caindo. A tendência é o tempo inteiro as taxas indo caindo, reduzindo. Só que a mortalidade é mais expressiva no declínio do que a natalidade. Por quê? Porque na realidade começa o processo industrial, mas a maioria da população ainda era rural. A ideia de que filho era mão de obra ainda era reinante. Para completar, o acesso à informação e o uso de anticoncepcional era restrito. Por isso, a natalidade cai, mas não cai tanto. Por outro lado, houve a revolução médico-sanitária. A revolução médico-sanitária, o avanço da medicina, a criação de vacinas, antibióticos, a melhoria do saneamento básico, tudo, a maior conscientização da população, tudo isso faz a mortalidade declinar. E eu passo a ter aqui, ó,
uma grande diferença entre natalidade e mortalidade, período esse chamado de explosão demográfica ou baby boom. Mas percebe que daqui para cá, qual é a tendência? As duas taxas caírem e assim vai. Se eu dividisse em 100 gráficos, eu ia colocar os 100 gráficos tendendo a fazer isso, a natalidade caindo e a mortalidade caindo. A terceira fase é o período que a gente analisa pós-década de 60. Da década de 60 para cá, a gente percebe que, pós-década de 60, a gente percebe que o mundo é mais urbano do que rural. O que isso significa? Que na área urbana há um alto custo de vida, que na área urbana você tem a ideia de que filho não é mais mão de obra. Ele tem que ir para a universidade, ele tem que estudar, ele requer gasto, alto custo de vida. Isso já contribui para um planejamento familiar. Além desse planejamento familiar, há uma facilidade maior de acesso à informação e uso de anticoncepcional. Ora, consequentemente, a taxa de natalidade vai reduzindo, porque está reduzindo a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por casal ou por mulher. Além de você ter essa taxa reduzindo por esses fatores, lembra da mulher buscando a independência, a mulher no mercado de trabalho? Hoje você já não tem mais aquela característica do homem no mercado de trabalho e a mulher em casa cuidando dos filhos. A mulher também busca o mercado de trabalho, seja por independência, seja por necessidade. Isso contribui para um declínio da taxa de fecundidade e da taxa de natalidade. Por outro lado, a mortalidade já tinha decaído, continua decaindo. A medicina continua avançando. Embora nem todos tenham acesso a esse avanço, ele já atinge o maior número de pessoas. E aí a gente vai vendo que as duas taxas vão caindo, vão caindo, vão caindo. E se o país for muito avançado, eu posso ter o inverso. Quando eu analiso países da Europa e o Japão, eu percebo que a natalidade, ela já caiu tanto que a mortalidade superou. Não porque a mortalidade é muito alta, mas é porque a mortalidade representa a população idosa. Consequentemente, você vê a população idosa falecendo, taxa de mortalidade, e a natalidade caindo muito porque as pessoas não querem mais ter os filhos. Há um planejamento familiar, há uma mulher buscando a independência, há um alto custo de vida, entre outros fatores. Consequentemente, essa é a análise da transição demográfica. Então, a transição demográfica é a análise da natalidade e da mortalidade de acordo com o tempo. E se eu analisar o crescimento vegetativo hoje do Brasil, eu digo que ele é um crescimento vegetativo em declínio. Nos Estados Unidos ele é pequeno. Em alguns países da Europa e no Japão ele já é nulo ou negativo. Já houve uma inversão. E quando ocorre essa inversão, aí fica problemático. Por mais que represente um avanço, já há falta de mão de obra e altos gastos com a população idosa, com a previdência social. Consequentemente, eu vou ter um número de contribuintes reduzidos e, ao mesmo tempo, um número de pessoas receptoras do capital maior. Ora, essa característica da transição demográfica acaba contribuindo para que a gente chegue à resposta da questão. Olha aí de novo. O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Vamos olhar para o gráfico. O gráfico está mostrando a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? Número de filhos por casal ou por mulher. Essa taxa de fecundidade está caindo. Olha, a tendência era uma média de 6 filhos em 1940 e em 2010, 1,9. Se a taxa de fecundidade está caindo, se está caindo a taxa de natalidade, está reduzindo o crescimento vegetativo. Por isso a letra B. Essa questão gera para alguns uma dúvida na letra A, decréscimo da população absoluta. Olha, população absoluta é diferente de população relativa. Quando eu falo população absoluta, eu estou me referindo ao total da população. Quando eu falo em população relativa, eu associo a área. Quando ele fala população absoluta, ele está dizendo o seguinte, olha só, o Brasil, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade me dá o crescimento vegetativo. Isso é positivo ou negativo? Para que eu responda isso, eu tenho que lembrar se a natalidade é maior que a mortalidade ou é menor.
a natalidade ela ainda é maior que a mortalidade. Lembra que a gente comentou que o processo só é o inverso em alguns países da Europa e no Japão. Fora isso, o crescimento vegetativo ele ainda é positivo. Por mais que tenha diminuído isso daqui diminuiu mais. Então, o nosso crescimento vegetativo é positivo. Consequentemente, por mais que antigamente as pessoas tendiam a ter 10 filhos e agora 2, continua tendo filhos, continua sendo um saldo positivo, nasce mais do que morre. Se está nascendo mais do que morrendo, a população continua aumentando. Só que ela aumenta de maneira mais lenta. Ela vai demorar mais para dobrar o número populacional. Ela vai demorar mais tempo para aumentar, mas ela continua aumentando. Então, não há um decréscimo da população absoluta. A população absoluta ainda avança. Ela demora mais para avançar, porque as pessoas já não possuem mais tantos filhos, já não tem mais tantos filhos, mas ela aumenta. Diminuição da proporção de adultos. Ora, ele te mostrou a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por casal ou por mulher, que te mostra a taxa de natalidade e não a proporção de adultos. Expansão de políticas de controle de natalidade. Ora, está falando de Brasil. Se ele tivesse, por exemplo, falando da China, na China a gente tem políticas de controle de natalidade. E no Brasil? Ora, o Brasil nem segue um nem outro. No Brasil, nem tem aquele político que fala eu sou natalista, nem aquele que diz eu sou antinatalista. A gente consegue perceber no Brasil algumas políticas natalistas, como o salário família, como alguns projetos do governo, que no fundo, para alguns, isso não tem nada a ver com política natalista. Isso é um avanço socioeconômico, mas alguns críticos consideram política natalista. Por outro lado, a gente também já permite comerciais, propagandas, de camisinha, distribuição de anticoncepcional em hospitais públicos e farmácias populares, que para alguns é uma política antinatalista. Então percebemos as duas coisas no Brasil. O número de filhos por casal não vem reduzindo por controle do governo, vem reduzindo pelo próprio planejamento familiar, pela própria característica da população e não por políticas estatais. Aumento da renovação da população economicamente ativa. PEA, população economicamente ativa. PEA. A população economicamente ativa representa a população no mercado de trabalho. Se está diminuindo a taxa de natalidade, a tendência é renovar menos a PEA e não mais a PEA. Por isso, a resposta é letra B. Então, de maneira geral, eu tenho que analisar a transição demográfica e lembrar a taxa de fecundidade. Ter uma característica principal, que no Brasil nem eu tenho políticas de controle, nem o contrário. No Brasil, o que eu tenho mais é uma característica da própria população. Olha aqui de maneira clara, em 1970 o Brasil torna-se um país urbano, passa a ter mais pessoas morando na cidade. A ideia de ter mais pessoas morando na cidade faz com que a população tenha uma mudança maior em acesso à informação, acesso anticoncepcional, o alto custo de vida, a mulher no mercado de trabalho, e tudo isso faz cair mais a taxa de natalidade. Essa ideia de urbanização, que na realidade gera para a gente a urbanidade, esse pensamento mais do espaço urbano, acaba contribuindo para a redução da taxa de fecundidade. Então, para que fique mais claro, olha a observação dos gráficos que a gente acabou de colocar, fases da transição demográfica. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Vai percebendo, olha, o declínio das duas taxas. Olha aqui de novo, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade. Mas percebe que a natalidade ainda é superior à natalidade, o que representa claramente que o crescimento vegetativo é positivo. Essa análise é a análise da transição demográfica. Questão 5. De todas as transformações impostas pelo meio técnico, científico e informacional, ou seja, pela terceira revolução industrial, pela tecnologia de ponta, pelo desenvolvimento maior da década de 70 para cá,
São sinônimos. Quando ele te coloca meio técnico, científico e informacional, ele está enfatizando a terceira revolução industrial, a tecnologia de ponta, a robótica, a informática, a biotecnologia, o desenvolvimento maior aeroespacial. Esse desenvolvimento é mais expressivo da década de 1970 para cá. Então, de todas as transformações impostas pelo meio técnico, científico e informacional, a logística de transportes interessa-nos mais de perto a intermodalidade. Intermodalidade, integração dos meios de transportes. Ora, integração da modalidade, integração dos meios de transportes. Então, o que ele te diz é que a tecnologia torna-se expressiva em relação à lógica de transporte por causa da intermodalidade. Já vamos comentar o que é. E por uma razão muito simples, o potencial que tal ferramenta logística ostenta permite que haja de fato um sistema de transporte condizente com a escala geográfica do Brasil. Ora, o que tem a ver esse transporte integrado com a escala geográfica do Brasil? Vamos imaginar o tamanho do Brasil. O Brasil é um país de grande extensão. O Brasil é um país de grande extensão e que, na realidade, precisava de sistema de transporte de integração mais favorável. Só que lembra que o Brasil, além de ser um país de grande extensão, o Brasil tem uma diversidade produtiva pelo território. Por exemplo, quando você pensa hoje na exportação brasileira, você lembra que o Brasil é um país de grande exportação, destinada ao mercado externo, de grande exportação de produtos manufaturados, que é o produto industrializado com menor tecnologia, mas principalmente de produtos primários. E esses produtos primários, também chamado de commodities, eles vão ser, em larga escala no mercado externo, desenvolvido em regiões diversas do Brasil. Por exemplo, a região centro-oeste brasileira, aqui o Brasil de novo, a região centro-oeste brasileira é uma região de larga produção de grãos, principalmente a soja. Então, quando eu analiso a região centro-oeste brasileira tem uma grande produção de soja. Só que a gente está no interior, a gente precisa pegar essa soja e levar ao mercado mundial. Lembra que o Brasil, além de ser um grande exportador, ele teve uma organização ligada à característica de colônia de exploração, que não teve como prioridade um transporte integrado, que não teve por prioridade um transporte convergente, ligando as cidades, ligando as áreas principais. Pelo contrário, o nosso transporte era ligar a área produtora ao mercado externo, área produtora ao mercado externo. Tivemos um transporte mais divergente, voltado para o mercado externo. Acontece que hoje essa área é uma área de grande produção de soja, em geral voltada para o mercado externo. Se eu não tiver um transporte eficaz que gere um custo, que tenha um custo reduzido, melhor dizendo, eu vou acabar prejudicando o meu mercado mundial. Lembra que na região do complexo amazônico, a gente teve há muito tempo atrás o ciclo da borracha, mas hoje o complexo amazônico é considerado uma área de fronteira agrícola recente. Ou seja, a produção agrícola vem subindo para o complexo amazônico. A gente já consegue perceber a produção de soja nas bordas da região norte, no complexo amazônico. A gente já consegue perceber que essa área daqui já se dedica também à agropecuária. Consequentemente, eu já tenho produção no interior do Brasil. Ora, é de grande extensão territorial e tem uma produção em regiões diversificadas e áreas do interior. É necessário que eu tenha meios para levar esse produto para o mercado externo. Acontece que o Brasil não é um país de grande intermodalidade. O Brasil não tem a característica de ser intermodal ou multimodal, um país que integra os meios de transporte, um país que busca usar o meio de transporte adequado ao tipo de mercadoria e à distância.
O Brasil é um país que tem por característica utilizar para quase tudo o rodoviarismo. O Brasil é um país que adota o sistema de transporte do rodoviarismo desde a década de 50, principalmente. Década de 50, 56 sendo mais específico, JK. 56, JK, Juscelino Kubitschek. Lembra que em 56, JK, Juscelino Kubitschek, desenvolve no Brasil o plano de metas. Desenvolve no Brasil o slogan 50 anos em 5, política desenvolvimentista. Preciso desenvolver o Brasil rápido e quantitativo. Ora, desenvolver uma ferrovia não é quantitativo. Desenvolver 20 rodovias é quantitativo. A rodovia é mais rápida a implementação, eu consigo inaugurar logo e é quantitativo. Por isso, JK acabou aderindo ao rodoviarismo. Mas é claro que não foi só um desejo do governo JK, governo brasileiro. Além do governo ter adotado o rodoviarismo por desejo de implementação rápida, pela uma política quantitativa para atingir o seu plano de metas, a política desenvolvimentista, houve uma pressão internacional, porque na década de 50, os países centrais estavam na segunda revolução industrial, com o grande uso do petróleo. O grande uso do petróleo levou à produção do automóvel. E só lembrando, produção do automóvel, segunda revolução industrial, seguia o Fordismo. Fordismo é a produção em massa, o consumo em massa, a produção em série, a produção sem diversidade e com estoque. Resumindo, os países centrais estavam produzindo vários carros, preto, branco, preto, branco. Carros iguais, eles queriam o mercado consumidor. Nada melhor do que pressionar para que o Brasil comprasse automóvel, por isso precisava de rodovias. Acontece que isso foi em JK e continua até hoje. Até hoje o Brasil prioriza o rodoviarismo, porque até hoje a gente tem predominando no nosso governo políticos que visam a implementação quantitativa rápida, uma implementação que ele consegue inaugurar no seu próprio governo. Eu fiz a rodovia X. Ora, a gente não tem muito a ideia de uma continuidade, uma ideia de projetos que demorem um tempo mais para inaugurar. O nosso objetivo principal é ter uma política governamental em que possa resolver os problemas, ou não resolver, mas mostrar alguma coisa no seu período. Considerando que assim você vai ter maior coisa, maior parte para mostrar na próxima eleição. Consequentemente, o Brasil até hoje prioriza o que é quantitativo, o que tem implementação rápida, que eu consigo inaugurar logo, portanto, o rodoviarismo. E isso faz com que o nosso produto tenha um encarecimento no mercado mundial, porque se eu estou transportando alguma coisa, por exemplo, do interior brasileiro e quero levar essa mercadoria até o porto de Itaqui, no Maranhão, quero levar essa mercadoria até a área portuária do Sudeste, as áreas portuárias do Sudeste. Ora, nada melhor do que desenvolver onde tem rios navegáveis a hidrovia. Onde não é possível a ferrovia, porque são meios que facilitam para longa distância, carregam a maior quantidade de carga e por isso torna-se mais barato. No entanto, o Brasil, mesmo para longa distância, ele prioriza a rodovia. O Brasil é mais unomodal do que intermodal ou multimodal. Então, essa é a nossa visão. Quando você diz que um país é multimodal ou intermodal, você diz que ele interliga os meios de transporte. A gente já começa até a engatear para isso, a gente já começa a desenvolver isso no Brasil, extremamente recente. Mas o predomínio ainda é o rodoviarismo. É uma política de implementação rápida, mas que gera um congestionamento de trânsito, gera um prejuízo nas nossas estradas que precisam de obras constantes por causa do peso dos caminhões passando constantemente, contribui para que leve uma quantidade menor de mercadoria e por isso encarece pelo custo de combustível. Consequentemente, isso torna uma desvantagem para o Brasil no comércio mundial. Ainda assim, o Brasil é um grande exportador de commodities, partindo do interior. E o que faz o Brasil ter essa diversidade de produção? Ora, a condição climática facilita com que a gente tenha facilidade em produção. Agropecuária facilitada pela própria condição natural.
voltando à questão, de todas as transformações impostas pelo meio técnico-científico, já vimos que o mais importante para ele é ser intermodal. A necessidade, analisando a escala geográfica do Brasil, a grande extensão. A necessidade de modais de transportes interligados, ou seja, de ser intermodal ou multimodal no território brasileiro, justifica-se pelas... O Brasil tem uma necessidade, o Brasil precisa tornar-se um país intermodal. O Brasil precisa dessa integração dos meios de transporte pela sua grande extensão territorial e pela produção que a gente tem associada à condição climática no interior. Ora, o fato do Brasil não ter uma produção numa área específica litoral e acabou, o fato do Brasil ter uma produção voltada para o mercado externo lá na área do interior, torna-se ideal ser um país intermodal. E o que facilita o Brasil ter uma produção no interior? A condição climática no território. Lembrando que é mais condição climática do que condição do solo. Os nossos solos não são por inteiros naturalmente férteis. São solos que, em geral, precisam de alguma modificação, mas que a tecnologia vem conseguindo desenvolver isso. A condição climática é mais favorável. Quando eu lembro de Brasil, eu lembro que a região centro-oeste brasileira, por exemplo, é uma região de latossolo ácido, mas que essa característica daqui, ela pode ser corrigida por um processo de calagem. Então, a condição do solo, ela é modificada pelo grande uso de tecnologia. A condição climática é que naturalmente nos torna positivo na produção agrícola. Então, é a condição climática que favorece a nossa ocupação maior do interior. Lembrando que essa ocupação maior da produção agrícola no interior vem principalmente pela soja e principalmente na década de 60. Na década de 60, você tem essa interiorização maior da produção da agropecuária, desenvolvendo aí a tecnologia de ponta no setor agrícola, não uma tecnologia de ponta que eu possa chamar de país central, mas ao ponto de gerar desemprego e grande produção. Ao ponto de você dizer que o Brasil já tem no campo uma modernização excludente, porque a situação socioeconômica não foi minimizada. Uma modernização conservadora, continua a concentração de terras e na realidade tende até a aumentar, porque gera endividamento daqueles que não conseguem bancar esse avanço tecnológico. Então, por isso, essa interiorização é facilitada pela condição climática. E só para deixar mais claro, olha aí, ó, a intermodalidade ou a multimodalidade são operações que se realizam pela utilização de um modal de transporte. É quando eu integro os meios de transporte com o objetivo de levar a mercadoria ao seu destino final por modalidades diferentes, modalidades estas apropriada ao tipo de mercadoria e à distância. Ora, se a minha distância é reduzida, se a minha mercadoria é perecível, se vai estragar, ora, a rodovia pode ser favorável para curta distância, para um produto perecível, para um produto leve. Se a minha distância é considerável, se é uma longa distância e eu tenho facilidade de rios, nada melhor do que eu usufruir da navegação. Se a minha mercadoria tem um alto valor agregado, é extremamente valiosa de um país para outro, por que não o sistema aéreo? Se eu não consigo, é longa distância, eu não tenho como desenvolver a hidrovia porque eu não tenho rio navegável, melhor a ferrovia, porque a rodovia vai gerar saturação do trânsito, porque o congestionamento, a rodovia vai estragar, o caminhão carregando peso vai estragar as nossas rodovias constantemente, vai levar uma menor quantidade de carga, vai utilizar mais combustível e vai se tornar mais caro. Então, a principal vantagem do transporte intermodal consiste em combinar as potencialidades dos diferentes modos de transporte. Desta combinação pode resultar em importantes reduções dos custos econômicos, segurança rodoviária, poluição, consumo energético e redução do tráfego rodoviário.
Ora, eu posso contribuir, inclusive, para minimizar os problemas ambientais quando eu utilizo o transporte de maneira correta. Muito embora o Brasil ainda esteja engateando nesse sentido. O transporte intermodal ou multimodal, ele tem por característica o maior uso nos países centrais, que aprimoram mais esse meio de transporte ligado à carga, à distância, lucrando mais, diminuindo o custo.